Olá, seja bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha pelo Sintaf TV, o canal do Sindicato dos Fazendários do Ceará, no YouTube. O Sintaf é o sindicato que congrega, que une os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará, a Cefaz. Eu aproveito para pedir a você para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro das notícias do sindicato. E hoje, no Sintaf TV, nós vamos entrevistar o deputado federal pelo PDT do Ceará, Idilvan Alencar. Idilvan, que é servidor fazendário, né, e também engenheiro, ele já passou pela área de engenharia da Cefaz e por várias unidades, né, do trânsito de mercadorias da Cefaz, e ele foi também secretário executivo da Educação, aqui do estado do Ceará, até também assumir como secretário da Educação em 2016. Foi eleito para o seu primeiro mandato, né, após se apaixonar pela educação, foi eleito, né, para a legislatura de 2019 a 2023 e foi eleito, né, os seus votos na última eleição contabilizaram 154.338 votos. Então, o deputado federal Idilvan Alencar hoje defende, entre outras grandes bandeiras, a educação, o serviço público e a democracia. Deputado, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, o fato do senhor ter aceitado o nosso convite para conversarmos hoje um pouquinho sobre os temas de interesse dos servidores fazendários. Bom, eu que agradeço esse espaço. Inicialmente, quero dar meu abraço a todos os meus colegas fazendários, parabenizar o Sintaf. O Sintaf tem uma história de muita luta, e como você disse aí no início, meu mandato parlamentar ele está em defesa do servidor público, do serviço público, está sendo muito atacado recentemente, e eu que já estive aí arrecadando impostos, ainda hoje sou fazendário com muito orgulho, hoje estou na aplicação dos impostos, eu diria que a aplicação na área mais nobre que a educação, que é uma pauta aí também muito afim, e que eu defendo fervorosamente, junto com valorização do serviço público do servidor de uma forma geral. E você frisou, a democracia, que a gente nem esperava que ia ser necessário defender, hoje é uma das defesas mais importantes do nosso mandato parlamentar. É verdade. Então, deputado, vamos iniciar falando um pouco, né, de uma conquista recente. Né? Recentemente, os fazendários cearenses, eles conquistaram a mudança no cálculo da média de PDF para efeitos de aposentadoria. Isso, que ia ser uma grande perda, né? Isso foi conquistado com a criação de uma verba chamada VPNI. Ela foi criada, né, nos vencimentos como uma forma de minimizar aquele impacto que ia ser tão danoso, né, que decorreu, né, da reforma da Previdência que foi aprovada aqui no Ceará em dezembro de 2019. Então, essa distorção, né, ia impactar em perdas da ordem de 70% no cálculo da média do PDF para a aposentadoria de mais de 300 fazendários. E aí, deputado, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como é que foi esse processo de negociação, que muitos fazendários nem sabem, né, o quanto foi difícil, para que finalmente esse problema fosse resolvido. Bom, primeiro deixar claro que eu votei contra a reforma previdenciária, né, no Brasil, e eu já sabia que esse dano ia chegar a estados e municípios, e chegou. Então, fui procurado pelo Sintaf e, de imediato, me mostrei disponível a abraçar essa pauta. Né? Foi um processo intenso de negociação. Nós tivemos umas 3 reuniões na Assembleia Legislativa, tivemos reunião na CEPLAG também, com a secretária Fernanda, com o Mauro Filho, secretário do Planejamento, na época, e apresentamos propostas diversas, né? Mas conseguimos essa vitória. É o que a gente queria? Não, a gente queria bem mais. Mas eu julgo que isso é uma vitória importante. Não é justo que o fazendário, que tem toda uma dedicação, né, tem toda uma história de luta, dedicação ao serviço público, no momento que mais vai precisar ali da remuneração, ter aí um grande corte, uma grande perca, né? Então a gente conseguiu, digamos, amenizar, e é uma vitória que eu com muito orgulho assim pude ajudar, né, a gente conseguir junto com a força da categoria do Sintaf. E a gente não pode esquecer dessa questão dos aposentados, desse momento da aposentadoria, porque todos nós vamos lá chegar nesse dia, e é bom a gente ter essa causa aí como uma das causas prioritárias de quem faz o Sintaf, e toda a categoria dos fazendários também, dos aposentados também, que tem uma organização.
É verdade, deputado. Foram várias reuniões, né, com a própria Secretaria da Fazenda, né, com a Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente da Assembleia, né, Evandro Leitão. Enfim, foi uma luta grande até a aprovação da VPNI, não é verdade? É Então, importante dizer que o Sintaf, ele possui pessoas muito qualificadas, né? Tem uma equipe que conhece, né? É um sindicato que se diferencia porque tem pessoas competentes, com conhecimento. Então, quando a gente vai para essa negociação, a gente vai muito forte. Eu acho que essa força da mobilização é importante, mas também ela se junta à força de um sindicato que tem competência técnica, que isso é importante também. E aí, como você bem disse, com o apoio do deputado Evandro Leitão, né, também do governador Camilo Santana, e a gente conseguiu essa vitória. é verdade. Outra questão, deputado, historicamente, né, as reformas da Previdência são aprovadas e, em seguida, há espaço para alguns ajustes naquelas regras consideradas mais duras, digamos assim, né, conforme destacou até nossa assessoria jurídica, né, isso aconteceu com a emenda 20 de 98, com a emenda 41 de 2003, que contaram com alguns ajustes para amenizar o impacto, né, sobre os seus segurados. E a própria PEC 103, aliás, e a própria emenda 103/2019 já tem uma PEC paralela tramitando, né, que é versando, né, sobre a reforma da Previdência. O senhor acredita que, no caso da reforma aqui da Previdência do Ceará, é possível e é momento de propor ajustes em algumas das regras consideradas mais nocivas? Olha, eu acho que essa reforma previdenciária traz muito dano ao servidor público, em todas as esferas, esfera federal, na estadual também, muito forte, e nos municípios também está acontecendo isso. E como você bem frisou, é normal que alguns ajustes sejam feitos. Inclusive, a gente cita exemplos, né? O estado de São Paulo fez isso com a classe fazendária, o estado de Santa Catarina, dentre outros. E nós apresentamos essas mudanças que foram feitas lá. Então, nós temos que ter toda a força e a energia para mudar também aqui no Ceará. Inclusive, eu me disponho a quem quer que seja candidato a governador desse estado, né? Se for confirmado aí como pré-candidato a Isolda Sela, a gente ir para assumir compromisso de campanha. Enquanto governador, a gente sabe que tem a questão eleitoral que impede uma série de questões. Mas, assim, é importante que a classe fazendária, e eu quero me somar, que a gente leve como uma proposta, dentre outras, que nós temos outras bandeiras, para levar para os pré-candidatos a governadores essa pauta. Nós precisamos mudar essa regra previdenciária. Essa regra está aí, ela é danosa, a gente perde muito dinheiro ao se aposentar, né? Eu vejo colegas, eu escuto relatos, né, de pessoas que estão perdendo muito, muito dinheiro, e isso é terrível, né? O sindicato tem esses dados, esses números, então nós temos toda a condição e precisamos mudar. Isso eu falo com conhecimento de causa, porque acompanhei outros estados do Brasil e já tivemos conversas nesse sentido, mais de uma. Já tivemos 3 reuniões contando, nós não estamos satisfeitos só em fazer esse ajuste para os aposentados atuais, para aquela quantidade de pessoas que é uma quantidade pequena, mas significativa. Temos que fazer para todos que ainda vão se aposentar. Joia. É importante a gente destacar que essa atenuação, né, dessas regras mais duras da reforma da Previdência aqui do estado do Ceará é uma das bandeiras de luta do Sintaf atualmente. Então, que conta aí com o apoio do deputado Edivar Alencar, né, o que é muito importante. E, deputado, com a criação dessa verba pessoal, né, a VPNI, recentemente, que ela corresponde aos 38% do piso do PDF restantes, né, que ainda não foram incorporados. Então, a luta dos fazendários agora é para incorporar essa verba, a VPNI, aos vencimentos, totalizando, então, 100% de incorporação do piso do PDF. Aí sim, né, como destaca a nossa diretoria aqui do Sintaf, nós vamos poder falar finalmente em segurança jurídica da remuneração dos fazendários. O que o senhor acha, né, dessa luta? O senhor também defende essa luta dos fazendários? Inclusive, isso aí foi promessa do senhor governador Camilo Santana. Eu estava presente nessa reunião,
O presidente do sindicato não era nem o Brasil, era o Lúcio à época, e ele se comprometeu a fazer isso. Então, na verdade, nós temos que reafirmar esse compromisso, né? Assim como o Camilo prometeu, estava presente, toda a diretoria, a secretária estava presente o secretário também, Mauro Filho, estava presente o Evandro Leitão. Então, nós vamos cobrar de quem quer que esteja no governo do estado do Ceará que cumpra essa promessa, né? Nós não vamos, de forma alguma, esquecer. Ela está registrada, somente com a incorporação do valor total é que a gente pode dizer que tem segurança. Nós celebramos e louvamos o que foi feito, sim. A gente agradece o que foi feito, agradece aos governantes, aos deputados estaduais que votaram a favor, mas o Sintaf e eu também não vamos se comparar por aí, não vamos se conformar com isso, não. Queremos a incorporação do valor total. Isso sim que nos dá segurança. Eu me coloco 100% à disposição. Ah, ótimo, deputado, isso é importante. E também, né, a nossa última pergunta, né, digamos assim. O senhor recentemente esteve no evento da Fundação Sintaf, né, que foi lá no auditório da Cefaz, que marcou o lançamento da revista Panorama Fiscal número 50, que é uma publicação do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, o OFCE, né, que é um centro de pesquisas da nossa Fundação Sintaf. E, na ocasião, deputado, o senhor deu uma palestra sobre a defesa do serviço público e da democracia. Né, o senhor destacou como vitória, né, o fato da reforma administrativa não ter sido votada, porque teria consequências terríveis, né, no serviço público, mas aí eu pergunto, deputado, nós ainda corremos riscos, né, dessa reforma ser aprovada ainda esse ano, e que responsabilidade nós temos como trabalhadores de um modo geral, e também como servidores públicos, né, no sentido de fortalecer essa luta por uma sociedade menos desigual, onde a nossa população mais vulnerável, aquela que mais precisa, tenha realmente acesso aos serviços públicos. Então, com a palavra, o senhor deputado. Ainda corremos riscos, né, com essa reforma administrativa? Eu estive no lançamento dessa revista, e diga-se de passagem, de muita qualidade, né? Uma grande publicação, pessoas que têm muito conhecimento estavam escrevendo, né? O Carlos Eduardo, o Lúcio, pessoas que sabem bem, entendem bem dessas matérias que estavam publicando. E, na ocasião, eu falei que nós tivemos uma luta difícil, até porque o governo tem maioria, essa proposta foi ele que fez, reforma administrativa. Quando chegou no Congresso, o relator fez o favor de piorar a reforma, colocando, inclusive, um corte no salário para quem não tive, no momento que não atingisse a lei de responsabilidade fiscal, podia cortar o salário se não atingisse a LRF, que era terrível e dava insegurança momentânea e diária a todo servidor, né? Então, assim, a gente conseguiu derrotar e era essencial que não fosse votado em 2021. Por quê? Porque o ano de 2022, que é um ano de eleição, muitos deputados viram bonzinho e defendem o serviço público, não tinham coragem, essa é a verdade. Então, toda a nossa luta era para protelar, para que não votasse em 2021. Por quê? Porque a gente tinha certeza que quando chegasse o período eleitoral, eles não tinham coragem, né, de fazer esse desrespeito com o servidor público. E é bom disso deixar claro que quando a gente defende o servidor público, é uma defesa para melhorar a qualidade do serviço público da prestação. A gente defende o SUS, é uma educação de qualidade, é uma máquina arrecadadora independente, forte, que isso é importante, né? Porque o fisco tem um papel importantíssimo, né? Se não for um bom trabalho da Secretaria da Fazenda, o que será da educação pública do estado do Ceará e da saúde? Vão ter sérios problemas. Então, quando a gente faz essa defesa, é para que o cidadão comum tenha a prestação de um bom serviço. Tem gente que acha que a gente faz esse interesse próprio, mas não é dessa forma. E, recentemente, o Brasil assistiu, né? Tem gente que não sabia nem o que era SUS. E foi o SUS, o serviço público, que salvou vidas nessa pandemia, tanto nas UTI como na vacinação. Então, assim, esse risco existe sempre. Essa luta para a gente manter um serviço público forte é constante. Nessa defesa do Estado mínimo é permanente, né? As pessoas querem o Estado mínimo muito para ganhar dinheiro, né?
Tem muita gente do mundo empresarial, não são todos, que querem um Estado mínimo. Para quê? Para que eles possam ganhar dinheiro junto à prestação de serviço público. Então, assim, a gente conseguiu uma vitória, mas tem que estar sempre atento, não dá para a gente dormir, não. Tem que estar aí bem antenado, de olhos bem abertos, para a gente não ter retrocesso em relação ao Estado brasileiro, à defesa do serviço público. É assim que eu vejo esse processo. Tá ótimo, deputado. Então, chegamos ao final da nossa entrevista. Mais uma vez, eu agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade. E se o senhor quiser, pode deixar, então, um recadinho para a nossa categoria fazendária, para os servidores públicos, de um modo geral, que possam estar nos assistindo. Bom, minha plataforma é muito clara enquanto parlamentar. O meu mandato parlamentar está em defesa do serviço público, né, do servidor público, né? Recentemente eu dei um apoio muito forte aos enfermeiros com piso salarial, né? E eu, como fazendário, me sinto assim na obrigação. Eu tenho o dever, eu repito, de defender a classe fazendária, porque eu sei do papel social que eles exercem, eu sei da importância da arrecadação, né? Eu digo assim, como eu falei, já estou dos dois tipos, dos dois lados, né? Arrecadando e empregando recurso público quando secretário da Educação. Então, fica o meu abraço aos colegas fazendários e dizer que vocês podem contar comigo nessas defesas. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, deputado. E você que nos acompanhou até hoje, também agradeço a sua atenção. E se você achou esse conteúdo relevante, não deixe de compartilhar, né, com seus colegas, seus amigos. E vamos juntos, sigamos juntos em defesa do serviço público, dos servidores públicos, de uma reforma tributária solidária e de tudo que possa, então, reduzir as desigualdades sociais no nosso país. Forte abraço e até o próximo Sintaf TV.